Hoje eu gostaria de falar de um livro fantástico, dos mais vendidos da história da humanidade, O Pequeno Príncipe, de autoria de Antoine de Saint-Exupéry. Lindo este livro em todos os aspectos. A minha edição é uma edição super recente, um elogio que faço, muito bem feito, muito bem, são cores muito bonitas, com aquarelas originais do autor. A história do autor é muito interessante porque ele, Antoine, era descendente de uma família nobre e empobrecida. E a grande paixão de Antoine era aviação. E ele, inclusive, combateu na Segunda Guerra Mundial, mas o fato é que ele foi abatido, seu avião caiu e seus restos mortais nunca foram encontrados. Inclusive, por coincidência do destino, o soldado alemão que abateu o aviador, o avião que era pilotado por Antoine era apaixonado pelas obras dele. Então, na época, quando houve a notícia de que o avião pilotado por Antoine de Saint-Exupéry foi abatido, ele de imediato sabia que foi por sua responsabilidade, ele ficou chocado. Até hoje, eles encontraram, inclusive, alguns destroços desse avião pilotado pelo autor, encontraram a pulseira que ele utilizava com o nome dele e da esposa dele, mas nunca encontraram seus restos mortais. A história do livro é tocante. Quem lê, a princípio, pode imaginar que se trata de um livro infantil. Na verdade, é um conto. Essa história conta a história de um pequeno príncipe que ele habitava um planeta minúsculo e ele saiu desse planeta para explorar outros planetas porque ele era, vamos dizer assim, apaixonado por uma rosa orgulhosa que ele cultivava e ele acabou sentindo a necessidade de conhecer outros locais. Então ele foi visitando também outros planetas minúsculos, um habitado por um homem, por um executivo, outro habitado por um rei, outro habitado por um alcoólatra, até que ele chega à Terra. Na Terra, ele ele se encontra num deserto, na África, e lá ele encontra o próprio personagem que ele escreve, ele se inclui na obra, o Antoine, e faz amizade com o Antoine, que havia sofrido um acidente de avião e estava tentando reparar o motor da aeronave que ele pilotava. Então os dois se encontram no deserto, essa é a história, e fazem uma grande amizade. Só que é uma obra muito poética, tem frases muito lindas, assim, parece uma história infantil, mas não é, porque encerra grandes verdades a respeito do homem. Eu, inclusive, gostaria de ler uma frase que eu acho muito bonita, que é muito interessante também para o nosso dia a dia. Então você julgará a si mesmo, respondeu-lhe o rei. Isso no momento em que ele vai até um planeta pequeno onde há um rei extremamente orgulhoso. E é o mais difícil, é muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar outrem. Se você consegue se julgar bem, é porque é um verdadeiro sábio. Então ele tem frases assim muito poéticas, muito interessantes. Tem uma que ele diz o seguinte, o próprio príncipezinho: se você vem, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 começarei a ficar feliz. Quanto mais a hora avançar, mais feliz me sentirei. Às 4 já estarei me agitando e me enquentando. Descobrirei o preço da felicidade. Na verdade, essa frase é dita ao príncipezinho por uma raposa com quem ele faz amizade durante a viagem dele. Tem uma outra frase muito interessante. Essa foi dita realmente pelo próprio príncipe. Sabe, quando a gente está triste demais, gosta muito do pôr do sol.
Então, são frases belíssimas, o livro inteiro é uma verdadeira poesia. Essa edição é muito bonita porque ela é com aquarelas originais do próprio autor. Então, é muito interessante. Eu particularmente recomendo essa leitura para adultos, para jovens, porque encerram essas, vamos dizer assim, tiradas de Antony de Saint-Exupéry são verdadeiramente belíssimas e encerram verdades universais. Eu pessoalmente li esse livro, uma versão muito antiga, há mais de 20 anos atrás. Eu sempre digo, eu já não sou a mesma pessoa que li aquele livro. A pessoa que me deu o livro também já não é mais a mesma pessoa. Na verdade, a pessoa nem existe mais, por assim dizer. Mas hoje, vamos dizer assim, quando reli esta obra fantástica, a gente lê com outros olhos, com os olhos da experiência, com os olhos de quem viveu 20 anos depois da primeira vez que leu esse livro. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje. Leiam O Pequeno Príncipe, é para todas as idades. Leiam Antony de Saint-Exupéry. Ele é autor de diversas obras, mas essa, sem dúvida, marca o coração do leitor. Que Deus nos abençoe. Até breve. Que assim seja. Curtam e comentem e peçam sugestões aqui no canal. Que Deus nos abençoe.